Em um relacionamento, duas pessoas se unem, mas carregam bagagens emocionais diferentes. Sentem de formas diferentes e isso pode ser um problema. As emoções, elas têm o poder de controlar ou de descontrolar a sua vida. Elas podem salvar ou destruir as suas relações. No programa de hoje eu vou falar com você sobre inteligência emocional ou sobre a falta dela. No quadro Direto ao Ponto eu vou compartilhar quais são os principais sintomas e por que você vive isso. E no Pílulas de Sabedoria eu vou te ensinar ferramentas práticas para desenvolver a sua inteligência emocional, principalmente nas suas relações. Eu sou a Bruna Legnaioli, especialista em autoestima e inteligência emocional, e todas as segundas-feiras, às 13 horas, tem um programa Essência inédito na G-Prime TV, aqui no YouTube. No programa Essência, eu vou trazer assuntos que tocam e podem mudar a sua vida, o seu comportamento e como é possível você reencontrar significado e felicidade para todos os seus momentos. E você também pode assistir todos os conteúdos que já saíram no canal Essência Programa, também aqui no YouTube. Então já se inscreve e ativa as notificações desses dois canais para você não perder nenhuma novidade. Então vamos começar falando sobre o que é inteligência emocional. Muitas pessoas não sabem nem o que é, a gente sabe que a gente precisa ter, mas a gente não sabe o que é. E inteligência emocional nada mais é do que a nossa capacidade de reconhecer e administrar as emoções. Não somente as suas emoções, mas as emoções das pessoas ao seu redor. Porque, de fato, todas as pessoas têm emoções, nós somos movidos pelas nossas emoções. Tem vários estudos que provam cientificamente que nós somos movidos não pela nossa razão, mas pelas nossas emoções. Então, quando a gente não tem inteligência emocional, é como se você fosse um carro desgovernado. Sem freio, você está ali o tempo todo sendo dominado pelas suas emoções, elas estão controlando a sua vida e isso afeta as nossas relações. Não tem como, se você não tem inteligência emocional, isso não afetar as suas relações. Num relacionamento, por exemplo, onde uma ou as duas pessoas não têm inteligência emocional, acontece muito problema de comunicação. Porque as pessoas, elas estão ali muito mais reagindo do que agindo. Eu falo que o maior benefício que a inteligência emocional traz é você deixar de ser uma pessoa reativa, que está o tempo todo respondendo, né, emocionalmente, tendo respostas emocionais, e você se torna uma pessoa ativa, ou seja, você consegue pensar antes de falar, pensar antes de fazer alguma coisa, trazer a sua razão. Então, a inteligência emocional nada mais é do que você trazer a razão no momento que você está sendo dominado pela sua emoção. Por exemplo, você está ali com seu parceiro e o seu parceiro não te deu bom dia, ou ele não te deu tchau antes de ir embora. E aí o que acontece? Se você não tem inteligência emocional, você acaba ativando uma ferida emocional dentro de você. Ah, é porque ele não me ama mais. Ah, é porque eu sou rejeitada, eu não sou amada, é sempre assim mesmo. Você entra na rejeição, você entra na emoção daquele fato, que muitas vezes ele não te deu bom dia porque ele saiu atrasado, porque ele esqueceu, porque ele estava pensando em outra coisa. Mas a falta de inteligência emocional faz você tirar conclusões e faz você reagir. E aí você já vai agir de uma forma diferente com ele. Você não vai conseguir trazer, por exemplo, a sua razão naquele momento e pensar, poxa, por que será que ele não me deu bom dia? Você não vai nem conseguir falar para ele, por exemplo, olha, eu senti falta que você não me deu bom dia hoje. Não, você já vai atacar um monte de pedra. Você já vai e com a sua ferida emocional aberta, sentindo vitimizada ou atacando e exigindo e cobrando e controlando o outro. Então é isso que a falta de inteligência emocional faz a gente reagir. E a gente não consegue agir, a gente não consegue pensar o que eu deveria ter feito no lugar disso. No relacionamento, no dia a dia, é muito tenso viver com pessoas que não têm inteligência emocional, tá? As pessoas elas não têm sintonia com as próprias emoções, com aquilo que está acontecendo dentro dela, e ela também não consegue sintonizar com as emoções das pessoas. Então acontece todo esse processo de reação. Acontece muita competitividade, as pessoas ficam competitivas, porque no fundo elas são dominadas pelos seus medos e pelas suas necessidades emocionais. E agora a gente vai para o quadro Direto ao Ponto. E eu vou falar para você quais são os sintomas. Será que você vive isso na sua vida, nos seus relacionamentos? Vamos para o quadro que você vai entender.
Então, direto ao ponto, será que você tem problema de inteligência emocional? Eu vou falar alguns sintomas e vai percebendo aqueles que você se identifica. Primeiro deles, você tem dificuldade de reconhecer as próprias emoções. Você não sabe o que você está sentindo, se é medo, se é tristeza, se é raiva, se você está angustiada, você não está desconectada disso. Está muito mais conectada com as suas tarefas, com o seu dia a dia, do que realmente com aquilo que está acontecendo dentro de você. Esse é um sintoma. Outro sintoma é a sua dificuldade de controlar os seus impulsos. Ou seja, você faz as coisas e depois você se arrepende. Sabe aquela sensação? Ah, eu não queria ter falado. Ah, eu me arrependi de ter feito. Então você vive arrependida, vive questionando as suas ações, se o que você fez foi certo, se você chorou, se você não chorou, se você falou, se você não falou, você está o tempo todo sem domínio dos seus impulsos e acaba se tornando uma pessoa impulsiva mesmo, tá? Outro sintoma é a dificuldade de expressar as suas próprias emoções. Você tem dificuldade de falar o que você sente, você tem dificuldade de pedir ajuda, você tem dificuldade de chorar. Às vezes você está passando por um momento difícil, mas você está ali duro. Você tem dificuldade de falar que você ama, que você admira. Então, uma dificuldade realmente de expressar as emoções. Esse é um sintoma fortíssimo da falta de inteligência emocional. Dificuldade de se colocar no lugar do outro é outro sintoma, porque a gente não entende que o outro também tem um mundo emocional acontecendo, que o outro também precisa ser olhado, que o outro também precisa, né? Existe todo um mundo emocional ali acontecendo dentro do outro, que faz muitas vezes ele querer um elogio, ele querer uma atenção. Então a gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, de tentar entender não só o que o outro precisa, mas o que o outro sente em relação a determinada coisa. Esse é um sintoma também fortíssimo. Dificuldade de ter uma comunicação assertiva. Aquela comunicação que você consegue falar o que você está pensando, o que você está sentindo, sem deixar a sua emoção tomar conta, sem precisar falar somente, atacar a pessoa. Porque às vezes, né, num relacionamento, seja amoroso, familiar, no trabalho, a gente às vezes tem dificuldade de falar o que a gente está sentindo sem precisar atacar o outro. E esse é um sintoma também de inteligência emocional que precisa ser olhada. Dificuldade de ter calma em situações de pressão. Então, em situações de pressão, você fica desesperada, você não sabe como agir, você fica nervosa, você fica ansiosa, você muitas vezes explode, ou muitas vezes você foge da situação simplesmente porque é uma situação de pressão e sem inteligência emocional a gente não consegue trazer a razão. Sabe quando dá branco? Às vezes dá branco, em algum trabalho que a gente vai fazer ou na prova. Isso é quando a sua emoção dominou toda a sua razão. A sua emoção tomou conta e você esqueceu de tudo aquilo que você tinha de informação e de conteúdo dentro de você. Então é um momento de pressão. E muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar por falta de inteligência emocional. E também, por último e não menos importante, dificuldade de ter resiliência, de recomeçar, de aceitar quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, de aceitar que a gente vai errar, que as pessoas vão errar. Então, a pessoa que não tem inteligência emocional, ela se torna uma pessoa muito inflexível. E eu vou falar uma coisa para você, é muito difícil não somente para quem está ao redor, mas é muito difícil para a pessoa também. Não ter inteligência emocional é um sentimento de descontrole, é como se a qualquer momento você pudesse explodir, como se a qualquer momento você pudesse se descontrolar, e muitas pessoas pagam o preço por isso. Você paga e as pessoas também. E um ponto importante que eu quero trazer aqui, no direto ao ponto, é você entender o seguinte: quais são as suas respostas emocionais diante dos acontecimentos da sua vida? Quero que você reflita sobre isso antes de eu passar para você ferramentas práticas. Será que as suas respostas emocionais, elas são proporcionais às coisas que acontecem na sua vida? Então, às vezes, o seu filho chegou da escola com a camiseta suja e você surtou. E a questão não é o que o seu filho fez com a camiseta suja, porque ele sempre suja porque você está cansada de lavar roupa. Não. A questão é que você está com emoções acumuladas. E a falta de inteligência emocional, ela faz isso. Ela faz a gente acumular emoções. Quantas vezes o seu marido chegou em casa e perguntou o que tinha para jantar e você teve um surto? Explodiu, teve uma crise. Por quê? Porque você está cansada e sobrecarregada, porque tudo sobra para você, porque ele não foi no mercado e que você quer pedir uma comida fora e que ele nunca te leva para jantar. Ou seja, uma pergunta que ele fez ativa em você todo um conteúdo emocional que você está guardando.
Então, a falta de inteligência emocional, ela gera isso. Você vira realmente uma panela de pressão e qualquer coisinha que pode acontecer vai ser o gatilho para você explodir. E é um perigo viver assim. É um perigo, é uma tensão tanto para você quanto para as pessoas que vivem com você. A boa notícia é que não precisa ser assim. E por isso, eu vou compartilhar aqui no Pílulas de Sabedoria ferramentas práticas para você desenvolver a sua inteligência emocional. A gente vai começar agora. Muito bem. Vamos começar agora com as nossas pílulas de sabedoria. E a primeira ferramenta para você ter inteligência emocional nos seus relacionamentos em geral, tá? Lembrando que você pode usar isso em qualquer relacionamento, com seus filhos, com seu marido, com seu chefe, com seus familiares. Primeira coisa, se conectar com a qualidade das pessoas. A gente às vezes fica caçando erro, caçando defeito, né? A gente às vezes chega na casa da nossa mãe ou até com os nossos filhos e fica ali só olhando aquilo que não é bom, só olhando o que a pessoa faz de errado, o que te incomoda, só criticando aquela pessoa. E é muito ruim viver com alguém que só critica a gente. Então, se você é essa pessoa que encontra alguém e já fica buscando crítica, buscando erro, é muito difícil você construir uma relação saudável. Então, a primeira coisa, se conecte com a qualidade das pessoas. Tem um exercício que você pode fazer, inclusive, intencional mesmo, sabe? Antes de chegar num lugar que você tem, de repente, uma dificuldade de relacionamento com aquela pessoa, pensa em 3 qualidades dela. O que você gosta naquela pessoa? Eu lembro que teve um período da minha vida que eu peguei ranço de uma pessoa. Sabe quando você pega assim, ai, era uma pessoa que eu gostava, mas de repente essa pessoa começou a me incomodar, nossa, cada vez que eu encontrava com ela eu ficava incomodada, eu ficava, ai, credo, não quero mais. Só que é uma pessoa muito querida da minha vida. E aí eu percebi, fazendo uma reflexão, que eu só estava conectada com os defeitos dela. Porque ela tinha muitos defeitos, assim como eu e assim como você. Só que ela também tem muitas qualidades, assim como eu e assim como você. Só que se você se conecta somente com os defeitos dessa pessoa, a médio e longo prazo, ela vai virar uma pessoa insuportável para você. Então já pensa, quem são as pessoas que hoje você tá com dificuldade de se relacionar? Para observar se você não está focando, hiperfocando nos defeitos delas. Porque provavelmente você está fazendo isso. Então, qual que é o exercício? O que eu fiz e que eu quero sugerir que você faça? Eu peguei um papel e uma caneta e eu escrevi. Eu sempre falo para vocês aqui nos programas, né? Peguem papel e caneta. Tem um caderno chamado Programa Essência, que você vai fazer todos os exercícios que eu ensinar vocês aqui. E façam esses exercícios, né? Então, coloca lá quais são as qualidades dessa pessoa que eu tenho dificuldade de me relacionar. E a partir de hoje, toda vez que eu encontrar com ela, eu vou me conectar com as qualidades dela. É uma escolha que você vai fazer. É um movimento muito importante que eu anotei aqui para falar para você, porque é muito importante mesmo. Outra coisa é você não terceirizar as suas necessidades emocionais para as pessoas. Ou seja, todos nós temos necessidade de amor, de elogio, de reconhecimento, de afeto. Só que você não pode ficar o tempo todo terceirizando isso. Então, você chega diante de uma pessoa, se ela não te elogia, você já acha que ela não gosta de você. Porque você tem uma necessidade emocional. Se essa pessoa não te valoriza, é porque você já acha que você não tem valor. Então, você precisa se valorizar, você precisa se amar, você precisa se elogiar, para que quando você chegue perto de alguém, você não haja como uma pessoa que é dependente de receber do outro tudo aquilo que te falta. Porque a gente tem essa tendência. Como nós todos temos necessidades emocionais, se eu não sou a minha primeira fonte de alto valor, de alto amor, de alto elogio, eu sempre vou depender que isso venha de fora. E aí já vai para uma outra dica importante que quando a gente terceiriza as nossas necessidades emocionais, é como se a gente estivesse agindo como uma criança. Uma criança que não tem maturidade, uma criança que é dependente, porque se a gente olhar, as crianças elas são dependentes, ela depende do adulto para tudo, principalmente ali nos primeiros anos, para comer, para sobreviver, para ter higiene e para ter as necessidades emocionais supridas. Quando a gente não tem essas necessidades emocionais supridas, a gente sempre vai esperar que alguém supra. Então a gente vai agir com aquela pessoa sem maturidade, com a nossa criança. E tem muitas pessoas no corpo de adulto vivendo como criança.
Você tá ali no seu trabalho e aí o seu chefe não te elogia. E aí você vira uma criança que bate o pé no chão, que fica doída, que se rejeita, simplesmente porque você não recebeu o elogio do seu chefe. Ou seja, imaturidade emocional. A maturidade emocional é quando você consegue agir com o seu adulto, com a mulher que existe em você. Então, eu sei que cada um só dá aquilo que tem. Essa é outra dica que eu já quero emendar aqui com vocês. Cada pessoa só dá o que tem. Alinhe as suas expectativas nas suas relações. Talvez o seu chefe, o seu marido, o seu pai, a sua mãe não tenha aquilo que você precisa. Talvez você está a vida inteira esperando seu pai dizer que ele sente orgulho de você. Mas o seu pai também não ouviu do seu avô. A sua mãe talvez não recebeu um carinho que você está esperando receber. E aí o que acontece? Entra nesse ciclo aonde um vai esperando do outro, ninguém sabe dar. E isso só acaba quando você assume o seu poder, quando você assume a sua responsabilidade de suprir as suas próprias necessidades emocionais. Então você primeiro tem que se perguntar o que eu preciso. Eu preciso de amor, eu preciso de afeto. Em quem que eu estou depositando isso? Para quem que eu estou terceirizando isso? E como eu disse, alinhar as expectativas desses relacionamentos, porque cada um só dá aquilo que tem. Então, para observar o que você tem cobrado, talvez, do seu marido, dos seus filhos, do seu chefe, da sua mãe, de alguém, não importa quem seja, mas que você sente que aquela pessoa não te dá tudo aquilo que você merece ou que você precisa. É muito natural a gente projetar esses vazios nas pessoas, saibam disso, não é uma coisa que só acontece com você. Acontece com todo mundo. A gente projeta aquilo que falta de nós, que faltou dos nossos pais, principalmente, em pessoas. E aí, o que que acontece? Quando você não consegue entender que você é responsável por isso, você acaba sendo refém dessa pessoa, você acaba sendo dependente dessa pessoa e você acaba ficando muito frustrado quando ela não te dá. Então, alinhar suas expectativas, né? Além de você saber quais são as suas necessidades emocionais, mas você alinhar suas expectativas e ver o que que essa pessoa tem para me dar. Porque, outra coisa importante, às vezes ela não tem o que você quer, mas ela te dá outras coisas. Mas você está tão focada naquilo que ela não te dá que você não consegue reconhecer. Então, às vezes, o seu marido, ele não vai conseguir ficar fazendo cafuné em você. Mas ele diz pra você o quanto você é importante, ele te leva pra passear, ele te respeita, ele te coloca sempre como prioridade na vida dele, mas ele não sabe te dar um toque. Ou ao contrário, às vezes ele é uma pessoa super carinhosa, né? Ele te dá carinho, ele te abraça, ele te beija, mas ele é uma pessoa que não consegue fazer um elogio, ele é uma pessoa que ele prefere ficar em casa do que levar você pra passear. Então, isso é alinhar a expectativa. Às vezes o seu chefe, ele não vai conseguir falar para você o quanto você é maravilhosa, o quanto ele sente, ele acha o seu trabalho impecável, mas ele vai te dar um bônus, que é o jeito dele reconhecer você. Ajustar essa expectativa, eu acredito que é um dos maiores segredos de ter inteligência emocional no relacionamento. Ajustar a sua expectativa e suprir as suas próprias necessidades emocionais. São dois pontos muito importantes para você realmente conseguir, num relacionamento, construir uma relação saudável, porque a falta de inteligência emocional é o que causa as relações tóxicas, as relações doentias, as relações onde elas são muito movidas a projeções. E aí a gente acaba perdendo a função de um relacionamento. Porque a gente só se relaciona com pessoas para trocar, para crescer, para ser feliz, para evoluir, para viver bons momentos. E a falta de inteligência emocional, ela rouba esses bons momentos. Ela faz com que a gente vire muito mais duas pessoas com necessidade de depositar no outro aquilo que falta, de cobrar do outro aquilo que falta, do que em viver bons momentos. E os relacionamentos, eles servem para isso, para a gente evoluir, né? Porque eles ensinam muito sobre a gente. Quando a gente está se relacionando com alguém, vem à tona todo o nosso lado bom, mas também todas as nossas sombras, porque coisas que o outro faz afeta a gente, ativa as nossas feridas. E muitas vezes isso não acontece porque simplesmente a gente não tem uma relação saudável. Os momentos bons não acontecem porque não existe uma relação saudável, não existe conversa. Esse é outro ponto muito importante que você precisa ter com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, a falta de diálogo, a falta de conversa, a falta de você dizer, olha, isso que você faz eu me sentir assim. Isso que você não faz
né? A falta de bom dia, a falta de reconhecimento faz eu me sentir assim. Isso é um ponto muito importante. O que você faz me afeta de alguma forma. Então, ter um espaço aberto para essa comunicação saudável, porque quando isso não acontece, a comunicação se torna violenta. E a comunicação violenta não é só aquela comunicação, né, que é violenta de forma que a gente acha que é grito, que é xingo, não. Às vezes a ausência da comunicação pode ser uma comunicação violenta. A pessoa que nunca fala, que nunca ouve, que nunca dá importância para o que a gente sente, isso pode ser um grande sintoma também de uma comunicação violenta. Então, ter inteligência emocional, ela vai te ajudar a construir todas essas esferas do seu relacionamento, uma relação saudável, onde eu posso sentir, onde eu dou espaço para o outro sentir, onde eu me comunico, onde eu recebo a comunicação do outro de uma forma correta, porque eu recebo com aquilo que o outro me fala e não com a minha lente. Isso tudo faz uma grande diferença. Eu tenho certeza que se você aplicar todas essas ferramentas que a gente compartilhou aqui nas nossas pílulas, você vai ver uma grande diferença em qualquer relacionamento da sua vida. Então, me conta aqui se tem mais alguma coisa que você faz para deixar o seu relacionamento saudável, porque é muito importante para a gente ter essa troca. Porque às vezes é um detalhezinho, como tudo que eu compartilhei aqui no programa de hoje, é um pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença nas suas relações, tá bom? E chegamos ao fim de mais um programa Essência. Hoje a gente aprendeu como fazer de 2025 um ano diferente usando a inteligência emocional a nosso favor nos nossos relacionamentos. E eu sei que esse é um assunto muito importante, que muitas pessoas gostariam, precisam desse assunto. Então lembra de compartilhar esse conteúdo para as pessoas que você conhece, nos seus grupos. E curta esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nos canais G-Prime TV BR e Essência Programa. Segue a gente também no Instagram, @gprime.tv e @Essência Programa, para você ficar sabendo em primeira mão das novidades, os próximos temas, os bastidores e muito mais. Um beijo para vocês e até a semana que vem.